Queridas e queridos, vamos lá para mais uma aula do nosso alemão barbudo controverso favorito, também conhecido como Karl Marx. Vamos falar agora um pouco sobre a questão específica da economia capitalista. Qual é a grande questão da economia capitalista para o Marx? Ela é cheia das contradições. E essas contradições, só para a gente lembrar, né, e ficar cada vez mais familiarizado com os termos, essas contradições ele vai observar exatamente a partir do que? Da dialética materialista. Então, quais são as principais dessas contradições? A primeira, claro, já falamos aqui inclusive nas aulas anteriores, tem a ver com a exploração da classe capitalista em cima da classe trabalhadora. Essa exploração, segundo Marx, ela é bastante complicada por quê? Porque ela se dá em cima de um processo chamado a mais-valia. O que seria a mais-valia? Tudo aquilo que os trabalhadores produzem, eles recebem como salário um valor muito menor do que eles realmente produziram. Porque qual que é a visão do Marx? Olha, se um grupo de trabalhadores produz um valor X por mês, por ano, que seja, mas eles recebem apenas uma fração desse valor em forma de salário, alguma coisa não está certa. Porque o que Marx critica? Vejam, aqui está a crítica do Marx. Ele está criticando a propriedade privada. Ele vai dizer, olha, propriedade privada é uma invenção humana. Né? Isso não seria natural na visão marxista. Logo, tudo aquilo que os trabalhadores produzem, mas eles não recebem, é o que se caracteriza como mais-valia. Inclusive, o Marx vai dizer que o desenvolvimento tecnológico aprofunda a mais-valia. Por quê? Porque quanto mais a tecnologia avança, melhora as possibilidades e a qualidade de produção, e isso aumenta o valor dos produtos, mas o valor dos salários não aumenta em conjunto. Então, para o Marx, esse restante ali, que é aquilo que nós entendemos como lucro, vamos colocar assim, estou explicando mais-valia de um jeito bem simples, né? Isso seria o quê? Seria o resultado da exploração, porque então um fulano é dono de uma fábrica, é dono de um maquinário, e ele ganha centenas e milhares de vezes a mais do que os seus empregados, exatamente porque ele explora a mão de obra destes. Claro, tá, gente? Atualmente existe toda uma outra rediscussão falando sobre a questão, não quer dizer que dentro de uma empresa, por exemplo, um faxineiro e um engenheiro vão ganhar a mesma coisa. Não é isso. Porque, por exemplo, e não porque o engenheiro seja mais importante que o faxineiro, mas o engenheiro ele tem muito mais responsabilidades em cima de um processo de produção, ele estudou muito mais e talvez tenha estudado por causa de uma sociedade desigual. Nós não vamos entrar muito nessa discussão agora. Mas, por exemplo, um método que seria um pouco mais justo seria, por exemplo, uma divisão de lucros, coisa que o Brasil até tem por lei, né? Inclusive foi uma lei implementada nos anos 90, a famosa PLR, que é uma busca exatamente para tentar resolver um pouco dessa injustiça, vamos colocar dessa forma. Então veja quantas discussões, mesmo atuais, que nós temos a partir da análise do Marx. Então, uma dessas contradições é essa questão da mais-valia. A segunda contradição é a questão profundamente filosófica, inclusive, da chamada alienação. Alienação, gente, ao contrário do que diz o senso comum, não tem nada a ver com o trabalhador, ele trabalha, ele chega em casa, vê futebol, novela, churrasco, ele é um alienado da realidade. Não é nesse sentido. Qual é o sentido da alienação em Marx? A alienação para o Marx é o seguinte, percebam, o Marx ele enxerga o ser humano como alguém criador por excelência. Essa visão de Marx ela também não é nova, ela é uma visão judaico-cristã. Quando nós pegamos a visão judaico-cristã do ser humano, o que o ser humano ele é? Ele é imagem e semelhança de Deus. Deus, na tradição judaico-cristã, é o criador de tudo, o criador do céu, da terra, aquela coisa toda. Então, ao ser humano foi dada a capacidade também de criar, de transformar a natureza por meio do seu trabalho, então isso seria a criação material, mas também a criação simbólica. Nós, humanos, somos os únicos animais que criamos cultura. Nós criamos música e damos significados, nós criamos imagens e damos significados. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, uma bandeira nacional. Se você for pensar de fato mesmo, racionalmente, o que é um país? Um país ele não existe. É porque diversas pessoas se reuniram num território, enxergaram características culturais em comum, pegaram um pedaço de pano e simbolizam o país naquele pedaço de pano, ou seja, a bandeira. Tá? Gente, veja, eu tô sendo bem raso aqui só para dar um exemplo prático da coisa. Só que o que acontece? Somente seres humanos fazem isso. Animais não se organizam dessa forma. Animais, eles vivem a partir do quê? Do instinto de sobrevivência, ataque e defesa e assim por diante. Então, seres humanos não. Seres humanos, eles dão sentido porque seres humanos, eles criam coisas.
Só que daí qual é o problema da industrialização? Essas críticas de Marx agora são exatamente para a sociedade capitalista industrial. Com a indústria, o ser humano deixou de criar coisas. Porque pensa comigo, imagina lá na Idade Média. Um cara que era um sapateiro, ele cortava o couro, ele dava forma ao sapato, ele pregava a sola, ele fazia todo o sapato. Agora não, né? Numa indústria de sapatos, o que, que um cara faz? Ele vai lá e aperta um botão, que a máquina vai lá e corta o couro do calçado, aí já passa para o próximo, ele vai lá e só costura, ou seja, de criador, o ser humano ele passa a ser um executor de funções. Nisso, na visão marxista, o que acontece? O ser humano ele está se alienando da sua própria humanidade porque ele não cria mais nada. Percebam como esse é um conceito filosófico profundo, porque mexe com o quê? Mexe exatamente com a noção de natureza humana. O que o ser humano ele é por natureza? Ele é por natureza um criador. Criador de coisas boas, criador de coisas ruins, eu não vou ficar entrando muito agora nesse tipo de discussão, mas é mais ou menos por aí. Então, quando o ser humano ele está na fábrica, trabalhando na época do Marx, né, 12, 16, 18 horas diárias, hoje em dia ali com a jornada limitada a 8 horas por dia, ele não está mais criando. Tanto que, por que se limita a jornada de trabalho a 8 horas diárias? Não é à toa, não é um número mágico, é porque é 1/3 do dia. Então, dentro de uma concepção mais humana de trabalho nas sociedades capitalistas, 1/3 do dia a pessoa ela passa trabalhando, outro terço do dia ela deveria passar dormindo, porque nós precisamos de 8 horas diárias de descanso, em média, né? E as outras 8 horas que sobraram, o ser humano deveria fazer o quê? Fazer coisas que gosta. Estudar, ler, algum hobby, passar com a família, o que quer que seja. Por isso que a defesa da jornada de trabalho reduzida para 8 horas, ela foi uma bandeira muito importante dos movimentos socialistas do século XIX em diante. Hoje, inclusive, em países da Europa, se discute até mesmo a redução para 6 horas diárias em alguns países altamente industrializados, claro, com outra visão sobre o trabalho, de jornadas de trabalho até menores. Por quê? Porque aí sobra mais tempo para o ser humano ser humano. Sem trocadilhos aqui, por gentileza. Então é mais ou menos por aí um dos processos onde o Marx vê esses problemas da sociedade, nesse processo de alienação e algumas das contradições exatamente dessa economia capitalista. Tanto que para o Marx o que acontece? Todo esse processo ele gera o quê? Outra das grandes contradições do capitalismo, que é a grande desigualdade. Então, enquanto o dono dos meios de produção, ele tá lá curtindo a vida, viajando, consumindo arte, consumindo boas comidas, educando, pondo seus filhos nas melhores escolas do mundo, o trabalhador, ele tem uma vida extremamente paupérrima e sofrida. Olha, isso é contradição. E estão vendo como agora isso começa a encaixar no próprio conceito de contradição que pode levar a uma revolução, como a gente falou na aula passada? É mais ou menos por aí. Entretanto, porém e contudo, da onde que o Marx tira essa ideia de revolução, que é outro conceito bem importante dentro do marxismo, que não é ele que inventou, mas é o Marx que traz essa ideia de revolução para a política. Embora, claro, já tenham ocorrido revoluções políticas antes dele, mas exatamente da onde ele enxerga o grande papel revolucionário da história na burguesia. A seguinte frase: a classe social mais revolucionária da história é a classe burguesa, é de Marx. Então Marx ele olha para a burguesia, apesar de todas as críticas, com uma certa admiração. Porque qual foi a grande revolução que a burguesia trouxe? Exatamente derrubar uma estrutura histórico-social que se estabeleceu na humanidade desde o início da civilização. Que estrutura era essa? Aquela estrutura onde uma sociedade se montava a partir da tradição. Como assim, Ferrari? Nos dê exemplos, por favor. Claro, se você vai lá para o Egito Antigo, se você vai para a Suméria, se você vai para os fenícios, se você vai para os povos africanos, se você vai para os povos orientais, se você pega a Antiguidade Clássica e se você pega até mesmo a Idade Média, como que era separada a sociedade? Lá no topo, você tinha quem? Você tinha as pessoas ligadas à terra. Daí vocês vão me dizer, tá, Ferrari, mas aí é a luta de classes, né? Porque afinal de contas são os caras que são donos da terra e são os caras que trabalham na terra. Só que aí que tá a questão. Por que o Marx vai dizer que é revolucionário? Porque em todas essas sociedades, até o advento do iluminismo, quem é que tinha acesso à terra? Somente aquilo que nós entendemos como nobreza. Estou usando nobreza aqui de um termo bem genérico, não somente a nobreza medieval, mas uma espécie de
casta, ou casta é um termo meio ruim de usar, né? Mas uma espécie de cúpula da sociedade que tinha e mantinha a terra por status de nascimento. Ou seja, se alguém nascesse numa determinada família, exatamente por ter aquele sobrenome, aquela família, é por isso que eles tinham terras. Vamos pensar da seguinte forma. Na Idade Média, o nobre é nobre porque tem terras ou ele tem terras porque ele é nobre? Parece que eu estou perguntando a mesma coisa, mas eu não estou. Veja, ele não tinha terras, ele não era nobre porque ele tinha terras. Ele tinha terras porque ele era nobre. Ou seja, você nascer num determinado lugar social determinava aquilo que você podia ter. Porque a terra, ela não era um direito. A terra, ela era um privilégio. E quando a burguesia chega com o iluminismo, século XVII, XVIII, batendo fortemente no conceito de direito à propriedade privada, pode ver, em qualquer aula de iluminismo você vê, qual que é a luta dos iluministas? O direito à propriedade privada. Essa burguesia, ela inverte isso. Porque da onde que surge a burguesia, gente? A burguesia surge da Idade Média, dos comerciantes que não tinham acesso à terra. Eles eram politicamente subjugados durante todo esse período pela nobreza medieval. Então, na Idade Moderna, com o absolutismo, aquela coisa toda, com as navegações europeias, essa burguesia mercantil, ela começa a ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, gerando aquilo que Marx chama de acúmulo primitivo de capital, e com esse dinheiro, eles conseguem desenvolver maquinários que vai, vamos dizer assim, elevar, vai potencializar a fortuna desses burgueses, assim como eles vão conseguir fazer o quê? Brigar por espaços políticos. Levando a qual processo histórico, gente? Levando às chamadas revoluções burguesas. Então Marx entende que a burguesia fez, sim, uma revolução, porque a burguesia derrubou essa estrutura humana que se coloca desde que a civilização existe, desde os primeiros lá da Antiguidade Oriental. Então, a burguesia, para Marx, ela é extremamente revolucionária. Ela derruba ela derruba ali, vamos colocar, 5 a 6 mil anos de tradição humana instituídas. Então, Marx fala, olha, isso é grandioso. Só que, por outro lado, gera problemas. Que problemas? Todas as contradições do capitalismo que nós estamos falando até agora. Tanto que o Marx fala num dos seus escritos, olha, os burgueses substituíram as noções de honra, as noções de distinção social, pelo quê? Por contrato. Porque como é que funcionava lá na Idade Média? Como é que funcionava em Roma? Quando vinha um patrício, quando vinha um eupátrida grego, quando vinha um nobre medieval, a palavra dele estava pronto, era o suficiente. Agora não mais. Agora o que vale? É o cartório, é a lei, é a justiça. Então veja como são noções diferentes. Ao mesmo tempo, claro que vejam, né? Eu tô falando a partir da perspectiva do Marx, tá, gente? Ao mesmo tempo que isso gera vantagens, porque até mesmo pessoas que não nasceram dentro dessas famílias nobiliárquicas, que não tinham o famoso sangue azul, agora elas têm acesso a toda e qualquer coisa, têm acesso à justiça, têm acesso a não sei o quê. Só que para o Marx, a sociedade capitalista, ela falha onde? Ela falha exatamente em não promover essa noção de igualdade para todos. E aí, inclusive, que nasce a própria ciência a sociologia. Porque a burguesia, ela promoveu suas revoluções prometendo o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade. Concordam comigo? Só que qual é o problema? Igualdade não existe. A sociedade capitalista, inclusive, aprofunda as desigualdades. Liberdade também não vai existir, porque afinal de contas o proletariado, o operariado não pode se organizar politicamente, não tem sua liberdade de expressão, nem nada disso, e muito menos fraternidade. Porque segundo o Marx, inclusive, os operários que estão na cidade vivem em uma situação de miséria e penúria muito pior do que os servos camponeses. Porque o que acontecia com o servo camponês, gente? O cara, quando era um servo, por mais que ele tivesse lá no meio da fazenda, não sei o quê, mas se tem período de fome, ele tem suas vaquinhas, ele tem suas galinhas, ele tem uma pequena horta onde ele pode se alimentar pelo menos do mínimo. O cara, quando tá na cidade, morando naquilo que nós chamamos de cortiços, né? Lá são 10 famílias num mesmo apartamento, espaço apertadíssimo, vai tirar sua subsistência básica e mínima de onde? Não tira. Então essa pessoa tá relegada à fome. Então vejam como o Marx ele tá enxergando um monte desses problemas e dessas contradições ali dentro. Tanto que exatamente desses processos de contradições
é que Marx enxerga um outro elemento que é central na teoria dele, que ele chama de transitoriedade da sociedade capitalista. Porque o Marx dizia, olha, essa sociedade capitalista, né, nós tínhamos a sociedade escravista, nós tivemos a sociedade feudal e agora nós temos a sociedade capitalista, com os mesmos modelos de exploração, tudo bem. Mas ele vai dizer assim, ó, a sociedade capitalista ainda é um processo de transição. Transição para o quê? Para o socialismo. Como que seria essa transição? O trabalhador está cada vez mais na miséria, está cada vez mais na fome, sem nenhum tipo de amparo social para seus filhos, para as mulheres, ou o que quer que seja. Então eles seriam levados a um estado de penúria tão extrema que obrigatoriamente ou naturalmente os trabalhadores se levantariam contra a burguesia, assim como a burguesia se levantou contra a nobreza. Estão entendendo como Marx está enxergando um grande ciclo na história? Olha, a burguesia veio e derrubou a nobreza e era um processo estabelecido já, como eu falei para vocês, há mais de 5 milênios. Agora seria a função dos trabalhadores também derrubar esse regime desigual que é o regime capitalista. Então o Marx ele enxerga o capitalismo como uma necessidade para que viesse o socialismo. Tanto que vejam, quando explode a revolução na Rússia, não deixa de ser uma grande surpresa para os socialistas, não no sentido que foram pegos de surpresa. Mas o que acontece? A Rússia não era uma sociedade industrial. A Rússia, na época ali nos anos 1915, 1916, ainda era uma sociedade altamente ruralizada. 89%, se não me engano, da população russa ainda era camponesa. Não estava nas indústrias. Quem vai fazer a Revolução Russa não é o proletariado, mas sim um grupo intelectualizado. Não esqueçam vocês lá que o Lenin e o Trotsky, eles eram intelectuais, eles eram advogados, eles eram acadêmicos, que inclusive estudaram na Alemanha. Quando Marx enxergava uma revolução no seu tempo, ali na metade do século XIX, onde que ele enxergava possivelmente que iria ocorrer essa revolução? Ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou olhem só, nos Estados Unidos. Marx, ele enxergava de uma forma muito positiva os Estados Unidos. Até uma curiosidade histórica para vocês. Quando o Abraham Lincoln liberta os escravos nos Estados Unidos, ali na década de 1860, Marx escreve para o Lincoln, parabenizando o Lincoln e falando assim, olha, e esperamos que em breve, ele fala mais ou menos assim, não é bem com essas palavras, né? Mas assim, ó, observo com interesse porque em breve aí pode ser um lugar onde se estabelecerá o socialismo como tal e tal. Então o Marx, ele enxerga a possibilidade de revolução em sociedades já industrializadas. Na Rússia, não. Tanto que o que o Lenin vai fazer logo depois ali que acaba a Guerra Civil na Rússia? O famoso NEP, né? O novo plano econômico, que ele chama o quê? De dar 2 passos atrás para dar um grande salto à frente. O que são esses 2 passos atrás? É exatamente implementar medidas liberais para fortalecer a industrialização na Rússia. Então vejam como dentro da teoria marxista por excelência, esse período, vamos dizer assim, industrializado, onde as contradições do sistema capitalista, vamos dizer assim, esticariam tanto a corda que essa corda arrebentaria e levaria à revolução. Aqui também é mais um lugar onde nós podemos fazer algumas críticas ao Marx por estabelecer uma visão de futuro. O Marx diz, olha, isso aí pode dar certo. Tanto que Marx, ele até querendo ou não, sem querer talvez ou não, ele escorrega também pro positivismo, porque ele diz, olha, a minha ciência socialista, ela tem os remédios para os males da sociedade capitalista, tá? Esse é o problema, como eu falei já para vocês lá na primeira aula, sobre algumas das visões sobre o socialismo marxista, porque ele é um socialismo, de uma certa forma, que idealiza uma sociedade ideal. Queridos, novamente eu vou parando por aqui. E daí na nossa próxima e última aula, eu vou trabalhar com vocês a diferença entre socialismo e comunismo a partir dessa visão da transitoriedade capitalista, tá bom? Até a próxima!